Então, bora para o primeiro CRUD. Vamos fazer o CRUD agora do testamento. Então, abri aqui meu módulo de testamento. Vamos definir a FillAble, senão vai dar erro. Então, FillAble recebe nome. Testamento é só isso mesmo de dados, vou confirmar. Então é isso mesmo. Caso você não queira utilizar o timestamp, que seria a coluna de create e update, podemos definir aqui também no módulo. Public timestamps igual a false. Então aí ele não utiliza mais, ele não tenta inserir a data de criação e a data de update. Mas aqui vamos utilizar. Então, defini a FillAble no meu módulo, vamos abrir o controller. Aliás, nem criamos o controller ainda. Então vamos criar o controller. PHP artisan make controller. Então, testamento controller traço API, que ele já vai criar todos os nossos métodos no nosso controller. Então, deixa eu abrir aqui. Testamento controller. Então, ele criou o index, o store, o show, o update e o destroy. Vamos começar fazendo create o store, né? Para ter alguma informação para listar. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um request. Na verdade, vamos retornar direto. Return. Então, testamento. Aqui a extensão que eu falei para vocês instalarem. Se eu apertar o Enter, ele já instanciou aqui em cima para mim no meu módulo. Então vou dar dois pontos, create, e vou colocar aqui um request all. Então tudo que ele me trazer na minha requisição, ele vai inserir no meu banco. Lógico, se eu inserir campo a mais e não estiver no banco, o sistema vai dar um erro. Mas vamos testar. Deixa eu apagar esse teste aqui. Então apaguei, antes de mais nada vou criar aqui uma variável de ambiente para facilitar no desenvolvimento. Então vou colocar aqui um base URL, dois pontos, a nossa URL do sistema, que é essa daqui que está rodando no nosso ambiente teste, que é essa aqui que está abrindo no nosso navegador. Então vou para cá, vou dar um done aqui. Então agora vou dar um new request, vou criar um testamento do tipo post. Nós vamos estar fazendo store e vou criar uma forma URL encode. Então vou dar um criar. Header já vem definido com o xform encode. Vou dar aqui também um application JSON. Aqui é o nome dos nossos campos. Então, o nome e o valor. Então vou colocar aqui Velho Testamento. Vou colocar a URL aqui em cima. Então vou colocar a base URL barra testamento. Temos que criar também a nossa rota, senão ele não vai funcionar. Vamos vir aqui em rotas da API. Vou estar apagando esse get aqui. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vou duplicar ele, vou criar o post. Testamento. Aqui eu vou chamar o nosso controller, testamento controller, class, e aqui o nosso método lá no controller, que vai ser o store. Então quando eu chamar essa rota testamento passando o HTTP post, ele vai redirecionar para o meu store do controller testamento controller. Vamos testar.
Então deu erro de not found aqui, porque nós definimos a nosso endpoint errado. Então tem que ter um API aqui, conforme eu tinha falado no começo na explicação. Então a base, o URL, que é o localhost, API / testamento. Então, vamos testar de novo. Dei um dar lá para testar se a conexão está chegando no controller. Então chegou no controller. Vamos ver se ele faz o insert agora no nosso banco de dados. Então ele inseriu e retornou o código do insert. Então ele inseriu o ID1 chamado no Velho Testamento. Vamos acessar o banco lá, vamos dar uma olhada. Então o registro já está criado aqui no banco. Vou criar mais um aqui. Novo Testamento, ID2 e o teste. Então agora vamos criar o nosso index. Vamos retornar aqui um testamento para retornar todos os dados. Vamos criar a rota. Vamos duplicar esse aqui. Vou apagar essa teste aqui e vou criar a rota do tipo get. Vou chamar testamento também, vai apontar para o mesmo controller, só que ele vai vir para o método index. Então vamos testar, vamos inserir um novo endpoint, testamento, só que ele é do tipo get. Então minha base URL, que eu vou até mudar aqui na base URL, vou colocar aqui / API /. Então agora, deixa eu alterar aqui, não precisa mais da API, porque eu já defini na minha variável de ambiente, somente o nome da rota. Então, teste, no header eu vou passar exception JSON. Então ele retornou todos os dados do nosso banco de dados. Então, o 1 é o Velho Testamento, o 2 é o Novo Testamento e o 3 é o teste. Dando andamento aqui, vamos criar agora o nosso show, que ele vai listar apenas um testamento. Então, eu vou vir aqui, eu já vou criar a nossa rota, testamento, vai ser do get, só que aqui ele vai precisar aceitar um parâmetro. Então, o parâmetro eu vou colocar ele como ID, entre chaves. E aqui eu vou chamar o método do show. Então vamos lá no nosso controller. No show eu vou dar um return testamento find ID que eu estou recebendo aqui na nossa função. Vamos testar. Vamos criar um novo aqui. Vai ser do tipo get também. Eu vou colocar um testamento one. Vou estar criando base URL. Testamento / o ID que eu quero trazer no meu resultado. Aqui no header eu vou dar um accept application JSON e vou dar um send. Então ele retornou somente o ID1. Vamos aumentar um pouco a segurança aqui. Vamos colocar um find or fail. Eu não vou salvar aqui para exemplificar. Então se eu colocar o ID5, ele deu OK, mas ele não me retornou nada porque não existe o ID5 no nosso banco de dados. Eu colocando o find or fail, se eu tento um ID que não existe, ele me dá que a rota não existe. Ele dá um not found. Isso aumenta segurando o nosso sistema, porque o cara está tentando invadir um registro 5 da rota testamento, só que ele não sabe se a rota realmente está correta. Voltando o 3 aqui. Então ele deu um OK. Nós podemos também. Agora vamos criar o update. E depois voltamos ali no show para eu exemplificar mais alguma coisa. Então no update. Vamos criar a nossa rota. Então vai ser do tipo put. Vai precisar de um parâmetro também, que é o ID. E aqui eu vou estar chamando o método update.
No nosso controller, eu vou estar pegando testamento, testamento, Andrew Fell aqui também, ID, e aqui eu dou testamento, update, request, para trazer todos os campos que eu estou mandando lá no nosso HTTP. Então eu vou dar um return aqui em testamento. Criei a rota, criei o método aqui no nosso controller, vamos estar criando agora o endpoint. Então vai ser testamento do tipo put form URL, então nome, valor teste2, aqui na nossa base eu vou estar colocando a base URL, testamento barra o ID que eu quero alterar o 3. Então ele alterou o 3 para teste2. Se vocês olharem aqui na rota de index, ele chamava teste testamento. E aqui a data era 19, na hora 17h40. A hora também está errada. Depois vamos alterar lá no nosso banco de dados. Então ele trouxe aqui e alterou a 17h45. Vamos fazer agora por último o destroy. Vou estar copiando isso aqui, não, vou fazer diferente. Vou já retornar ele, retorne testamento destroy e o ID. E aqui na nossa rota do tipo delete, testamento também precisa de um ID, só que aqui ele vai mandar para o método destroy. Podemos testar, vou tentar apagar esse ID 3, vamos criar um novo aqui, request, testamento do tipo delete. Base, vou pôr um header aqui. E vou testar. Opa, eu coloquei a rota, testamento e vou tentar apagar o 3. Então ele apagou o 3 e ele retornou 1 aqui. Depois nós precisamos melhorar essas respostas para o nosso cliente. Vamos testar, ver se ele apagou mesmo. Então ele fez a deleção e apagou o registro.